Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8 horas e 35 minutos, chegando pela Rádio Star News Santos, mais um Ponto a Ponto, edição desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Se você levantou agora há pouco e ainda não foi à janela, já notará que não temos sol nesse momento. Já tivemos em alguns momentos nuvens carregadas e algumas chuvas, né, que devem permanecer durante todo o dia, com pequenas alterações, né, na sua potência, né, mais chuva, menos chuva, na sua quantidade. Então, vá se preparando uma quinta-feira que vai oscilar aí com uma temperatura mais agradável, entre 18 e 25 graus, mas com chuvas principalmente do período da tarde para o período da noite, né? Hoje, quinta-feira, 14 de setembro, dia da Cruz e também dia do frevo, né? Então, se você gosta de dançar um frevo, principalmente lá no Recife, seja contemplado com o dia do frevo. E a partir de agora, ponto a ponto com informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. E lembrando, baixe o nosso novo aplicativo através do Google Play. Se você já é um felizardo, está encomendando o seu Apple, né? Ou melhor, o seu iPhone da Apple, o número 15. Eu vou descobrir depois se algum dos nossos convidados já fez a encomenda do novo iPhone, que tem uma revolução fantástica, né? Você vai pagar aí pouco mais de 14 mil reais e ele vem com uma modernidade. Sabe qual é a modernidade? Ele agora tem o encaixezinho do carregador universal. Isso é uma modernidade, um avanço tecnológico da Apple. Bom dia, Virgínia. Bom dia, um ótimo programa. Você não encomendou o iPhone 15 não, né? Não. Mas tem uma boa notícia, o 13 e o 14 estão em promoção. Bom dia, meu querido Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de Finanças do município de Santos, que eu imagino o secretário de Finanças atual, né, nosso querido Adriano Leocádio, deve ter fumacinha saindo todos os dias da cabeça, porque de Brasília muita coisa tem saído, nem tão boas, né? Mas principalmente os municípios terão, tudo indica, perda da arrecadação. E quando se fala em perda da arrecadação, em Santos, diga-se de passagem, ainda Porto de Santos. Ontem tivemos uma cerimônia, para poucos, né? Dessa mini-reforma ministerial e a cara do, agora ex-ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, era aquela cara de quando você come alguma coisa que está um pouco fora do ponto, já meio azeda, não vai te fazer bem, aquele sorriso assim meio de lado, né? Ana Moser nem foi. Maurício Franco, uma reforma que vem em momento ruim, uma reforma que mexe, pode atrapalhar a Baixada Santista pelo fato de não termos mais um representante local? Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Denis. Bom dia aos nossos espectadores e ouvintes. A reforma tributária nós estamos aí há mais de 30 anos esperando essa reforma. Então, o momento sempre foi o momento, já devia ter corrido há muito tempo. O que acontece é que a gente está naquele modelo de discussão, né? Aliás, estamos um pouco à frente do modelo de discussão, porque já tem uma primeira aprovação no âmbito aí da Câmara dos Deputados, né? Agora, no caso específico, com a proposta que está lá, e no caso específico dos municípios como Santos, que tem como ISS a sua grande fonte de arrecadação, mais inclusive que o IPTU, que é, né, o normal, os municípios de modo geral, o IPTU é a maior arrecadação, mas alguns municípios como Santos, o ISS é a maior arrecadação, certamente terão perdas em relação à proposta que está em votação no Congresso. Isso é uma coisa a se discutir. O nosso outro convidado, ele corintiano de Quatro Costados, não, corintiano não, já ia um ato falho na apresentação do programa, já começa mal, né? Palmeirense de Quatro Costados, economista, professor universitário, perito aí, né? Para quem... Aquela seleta faixa de brasileiros que em breve serão taxados, segundo o presidente Lula, né? Super ricos. Os super ricos. Porque, segundo o universo deles, não é nada de muito expressivo, né? Uma faixa menor, né? 3.500 pessoas, para ser mais preciso. 3.500 pessoas. Não enche uma escola. Eu não estou nem próximo a elas. Nem próximo, estou bem distante. Bom dia, meu querido Denis Castro, economista dos mais qualificados. Quando a gente fala em ministro Fernando Haddad, que tem até se conduzido bem, né? Diz, estou otimista em que pese uma elevação da inflação no mês de agosto, por conta até da energia elétrica, abaixo das expectativas de mercado, mas traz otimismo para ele,
Para alguns setores nem tanto, principalmente para o varejo, que está aí claudicando, né, como diriam os antigos narradores esportivos, e principalmente pelo fato da economia ainda não saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, como ficará a reforma tributária, né? E meio à reforma tributária temos outras questões, né? Reforma ministerial, a gente vê aí algumas movimentações dentro da política nacional, tão próximo já do final do ano, e lembramos que ano que vem tem eleições municipais, então tem muitos ingredientes, e o que a gente mais está preocupado, e principalmente nossa região, eu sei que você está muito envolvido nessa questão, que é o desenvolvimento econômico, por exemplo, numa região como a nossa, a gente tem aumentado a população, estamos com quase 2 milhões de habitantes em toda a região, e economicamente nenhuma novidade. Bom dia. Bom dia a todos. As perspectivas aí, na minha opinião, são as melhores, né? Porque pior do que está, poderia ficar, não vai ficar. Ainda bem. E está tudo ok. Ainda bem que a reforma tributária passou, foi um dos primeiros a falar que Sim. esse modelo era adequado e que provavelmente ia passar se fosse votado. Esperamos aí, sei lá, mais de 50 anos para fazer essa reforma. E vamos ter mais 7 anos aí para implementação e vamos aguardar como é que vai seguir a questão. Coisa que eu tenho repetido frequentemente é a questão do trabalho, né? Precisa que os municípios, os estados, os administradores públicos, eles comecem a arregaçar as mangas e trabalhar para viabilizar a geração de empregos, fazer uma revolução na educação junto com o governo federal, principalmente educação fundamental, básica fundamental, ensino médio e técnico, né? Sim. Então você passa por outras questões aí, não existe nenhuma reforma que vai ser capital para o desenvolvimento do Brasil. Tem que existir um movimento de planejamento organizado para desenvolvimento econômico das regiões metropolitanas, das regiões, criar novas regiões metropolitanas articuladas economicamente pelo Brasil afora e arregaçar as mangas e trabalhar, qualificar a mão de obra. Você falou essa questão do iPhone, né? A gente estava fazendo paralelo, né? O salário médio do brasileiro não é o mínimo que a gente puxa aqui, é R$ 2.500, né? Então, e fazendo as contas, o brasileiro médio vai levar em média 92 a 120 dias para comprar esse último modelo do iPhone, ao passo que num país como a Suíça ou como os Estados Unidos, você leva 5 dias de trabalho para comprar um aparelho desse. Então, a gente precisa qualificar a mão de obra para aumentar a renda dessa população, aumentar o nível de emprego. Então, para ter uma série de outras coisas, a reforma tributária é importante, só que ela não é o pode... para os mais antigos vão entender, né? Não é o pó de pirlim-pim-pim que vai resolver de forma mágica. Precisa arregaçar as mangas e trabalhar, né? Mas nessa questão, eu tenho que ir para o intervalo nosso primeiro, para mergulhar nos assuntos, mas eu vou colocar tanto para você como Maurício. Você lembrou bem a média salarial do brasileiro, o quanto ele leva para comprar, por exemplo, adquirir um equipamento como esse, né? Um telefone muito sonhado por muitos, né? A expectativa de ter um iPhone, né? Mas com seu custo muito elevado. Mas você dizia quanto tempo, né, uns 5 dias que um americano leva... Ou um suíço. Ou um suíço, talvez até mais suíço, né, que tenha. Mas é curioso, viu, Maurício, também, em cima do que disse o Denis Castro, o IBGE, após o final do mês de agosto, na entrada do mês de setembro agora, no 5º dia, para ser mais preciso, havia liberado, né, uma pesquisa dizendo o seguinte, que o salário mínimo no Brasil... para a manutenção mínima de uma família durante um mês, deveria ser da casa de 6.300 e poucos reais, né? E apenas para manter uma qualidade de vida mínima, né? Que é para alimentação, pagamento das suas contas, vestuário, sem nenhum luxo. Ninguém falou em viagem para Disney, ninguém falou nada disso. 6.300 e poucos reais. A gente está muito longe disso, Maurício, muito longe. E a primeira coisa que a gente ouve falar quando qualquer um levanta a bandeira de uma recuperação salarial, ou de uma melhora salarial, então, estamos com o salário mínimo em 1.320, se eu não estiver equivocado, e já há uma informação, uma divulgação do próprio governo, que para o ano que vem o salário mínimo ficará em R$ 1.421, bem distante desses 6.300 e poucos reais, para a dignidade mínima prevista, inclusive, na Constituição. É muito difícil fazer uma administração econômica e financeira. Temos aí, vindo de Brasília, as informações que dentro dos próximos 10 anos, a nossa política, né, em relação aos aposentados, né, quando a gente fala INSS,
não terá fundos suficientes se não forem pensadas algumas alternativas. Maurício, é muita coisa para pensar e cada vez mais difícil de entender como é que vai ser feita essa versação de valores para melhorar de ponta a ponta. Exatamente. Pegando um gancho aí que o Denis comentou sobre planejamento, eu também sempre comento da necessidade que o país tem do planejamento estratégico. Porque o que acontece, o que aconteceu com os países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, foi que eles enriqueceram e depois eles envelheceram. Exato. Quer dizer, então, tem uma situação de benefícios sociais já colocada, já histórica para esse país. O que está acontecendo com um país como o Brasil, que é um país dito emergente, é que nós estamos envelhecendo e não enriquecemos. Exato. Né? Isso é um conflito econômico / social que a gente tem, que está afetando muito. Né? E o foco disso tudo está numa coisa chamada desigualdade social. Né? Tem um autor, o Denis certamente conhece, o Thomas Piketty, que ele, no livro de 2015, ele fala muito sobre a questão do capital no século XXI, né? A questão da desigualdade. Muito assim, como é que o capitalismo nos levou a esse quadro de desigualdade, e o que fazer em relação a isso. Até uma distribuição mais econômica. Para ter uma distribuição mais econômica, porque assim, os países, de um modo geral, um país como o Brasil, produz para que todo mundo coma, para que todo mundo vive bem. Sim. O problema é que isso está concentrado numa faixa da população pequena em relação digamos assim, à grande massa da população brasileira. E isso, infelizmente, não é uma coisa que você resolva num mandato presidencial, por exemplo, independentemente de quem seja presidente. Há que se ter um planejamento estratégico e um trabalho para 20, 30, 40, 50 anos. Né? Por exemplo, como fez a Coreia do Sul em relação à questão da educação. Então, a proposta de uma revolução no sentido de política social, de política financeira, de política econômica, de foco desenvolvimentista dos países, é o que faz falta para a gente. Estamos largando atrasado, mas uma hora tem que largar. Né? E, como você comentou agora há pouco, a reforma tributária é um ponto para isso. Né? Lembrando, a gente está falando aqui, é engraçado porque eu tenho ouvido críticas ao que o governo queria taxar os super ricos, né? E eu vejo gente da classe média que está, né, a um abismo disso e reclamando. Quando a gente fala em super rico, a gente está falando na casa dos bilhões, de bilhão de patrimônio. Mas é uma crise de identidade da classe média brasileira. Eles se sentem ricos. Exatamente. Eles se sentem ricos tendo um poder aquisitivo menor do que um motoboy em Londres, por exemplo. Então assim... Um caminhoneiro na Inglaterra. Outro dia eu assisti um vídeo de um brasileiro na Inglaterra, um caminhoneiro, ele chega a faturar um problema 28 mil reais mês, né? Então, esse no Brasil seria o quê, Denis? Pobre. Então. É que o problema para o brasileiro, ele acha que ele é rico, né? Mas enfim. Mas o Maurício dizia, mas eu vou colocar um ingrediente para a gente ir para o intervalo, para vocês pensarem aí, em cima disso, a cidade, ou o Distrito Federal Brasília, recebeu a visita do Prêmio Nobel de Economia, né? Que pediu urgência, anteontem, na taxação dos super ricos. Cuidado, hein, Denis? Agora vai. E essa urgência foi solicitada pelo Joseph Stiglitz. A reforma tributária reduzirá desigualdades. O economista, professor universitário da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, garantiu que essa desigualdade terminará com a supertaxação dos ricos. Não respondo agora, nós vamos ao intervalo, dá tempo de vocês pensarem. Será que o Joseph, né, que é o Stiglitz, Nobel, tem essa capacidade de entender o nosso problema? Será que ele tem razão? Será que é por aí? Nós vamos ao nosso intervalo em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Está aqui no vídeo também há mais de 20 anos, fazendo o que você precisa na área de soluções de comércio internacional, também logística, tudo que você precisa, despacho aduaneiros, com a melhor equipe, são mais de 70 profissionais em Santos e em todo o Brasil para atender você. Também Forte Vistorias Automotivas, agora são 6 endereços, hein? Você tem Joaquim Távora em Santos, 141, Francisco Rodrigues Filho, 149 em Mogi das Cruzes, Roberto Miravinhas, 935 na Praia Grande, Antônio Américo 230 em São Vicente, Capitão Constâncio Santana 363 em Santa Branca, nova unidade, a loja de número 6, lá em Santa Branca, que fica no Vale do Paraíba, próxima a São José dos Campos, Guararema, Jacareí. Seja bem-vindo à 6ª unidade da Forte Vistorias Automotivas. Também saudando a Enge Plus e também a Enge Life, as construtoras que fazem diferença em todo o nosso litoral. E a Enge Plus tem o Residencial Mykonos, conheça, né? Poucas unidades aí à sua disposição, vai ser entregue este ano na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Acesse engeplus.com ou vá direto, põe Enge Plus,
Mykonos. Você vai direto, não precisa nem passar pelo site, vai direto na unidade. Tem também o Ilha de Malta no canal 5, mais um lançamento maravilhoso, 26 andares. Olha, muito próximo da praia, na Almirante Cochrane 32. Não perca tempo, conheça esse empreendimento, acesse igplus.com/Malta. E para você investir o seu dinheiro com muita capacidade, parceria com a Caixa Econômica, o Piazza Torino, que é um conceito novo. Pequenos imóveis, muito bem pensados, com valor agregado fantástico, com 3 espaços de lazer e conveniência, num ponto de Santos que vai chamar a atenção. A Conselheiro João Alfredo 363, praticamente esquina com Afonso Pena, com um super empreendimento. Daqui a pouco você confere também todos esses 3 lançamentos na tela. Também mando um abraço e convidar você a conhecer a Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Pintura Express, Funilaria e Polimento, né? Grande trabalho. Também a M Rocha Contabilidade, já está com o seu novo filme conosco aqui, desde 2000, cuidando da sua empresa, a área tributária também, principalmente, né? Mecânica Normal, há 54 anos cuidando da elétrica, da mecânica e da injeção eletrônica do seu carro. Fundamental para o seu carro estar bem, né? Agora, vai pintar? Vai fazer como o Maurício? Maurício pensou, preciso mudar as cores da minha casa, preciso fazer cores mais, tons pastéis, tons mais tranquilos, harmonizadores, né? Então é só ligar para Tintas e Tintas, falar com um dos colaboradores do Zé Luiz, que não para, as 3 lojas estão sempre lotadas, e o importante é pedir o material que você quer, falar assim, seu Zé Luiz, o Eduardo lá no Ponta a Ponta da Rádio Star News, assim que posso e devo pedir um desconto, né? E se se for possível um desconto assim, acima de 5%, na casa dos 10%, eu ficaria felicíssimo, né? E o Zé é um cara fantástico, conhece tudo de pintura, a família cuida disso há mais de 30 anos, com a nossa Tintas e Tintas, Senador Feijó 439, Antônio Mique 89, e no Jardim Rio Branco, Ulisses Guimarães 989. Virgínia, vamos ao intervalo, a gente volta voando aqui também com uma... Isso, até já que está falando em participações, Antônio Sanches, bom dia. Ele me sentou a lenha ontem aqui, eu não pude direito, nós tivemos uma queda no nosso sinal no final. Mas, Antônio, depois eu respondo para você, mas primeiramente, bom dia, não fique nervoso não. Diga lá, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Parabéns para os convidados. Marlene Maria Vitelli, com os países estrangeiros levando nossas riquezas, sempre e agora com este desgoverno aumenta mais. Vamos comentar todos os assuntos possíveis, imaginários, mas é uma relação aí de várias outras questões para a gente comentar também, né? Às 8 horas e 52 minutos a gente vai ao intervalo e voltamos já com esses outros assuntos aqui, né? Ainda os ouvintes comentam sempre a questão da inflação, a questão monetária, a questão como funciona. O Denis e o Maurício vão tentar ajudar aqui, vocês entenderem também. A gente volta já, sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca.
Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 8 horas e 56 minutos. Eu não sei se é parente. Você tem algum primo chamado Rodrigo Castro? Não tem. Não tem, então não é primo. Rodrigo, um abraço para você, bom dia. Ele até dá um elogio aqui especial ao programa e pergunta, né, em relação a essa mini-reforma ministerial, o que vai ser de produtivo para o governo e que será produtivo para o país e principalmente para a Baixada Santista, com um ministro de Portos e Aeroportos que talvez nem conheça o Porto de Santos. Daqui a pouco a gente vai responder sobre isso, mas antes eu tenho um recado da Prefeitura de Santos para você. Santos anuncia um pacote, na verdade anunciou um pacote de investimentos na área de segurança. O pacote de medidas de investimentos foi anunciado pelo prefeito Rogério Santos na manhã desta última terça-feira. O ato realizado na Praça das Bandeiras do Gonzaga teve a participação de 30 novos agentes e diversas autoridades, hein? Estão entre esses investimentos na área da segurança, que soma aí as ações em várias áreas, como educação, desenvolvimento urbano e social, também representa aí um momento de gratidão e reconhecimento por todo o trabalho feito diariamente pela Guarda Municipal de Santos, né? Destacou o prefeito Rogério Santos. O chefe do Executivo exaltou e ressaltou principalmente que o concurso para o ingresso de mais de 200 guardas e o efetivo passará a 632 novos agentes, representando um aumento de 45%. O concurso será realizado e o edital já foi publicado na última quarta-feira pelo site da Prefeitura, né, que é o www.santos.sp.gov.br, visando a valorização dos profissionais. Nos próximos dias, a Prefeitura também enviará à Câmara um projeto que cria a lei de planos de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal, entre outros avanços. Ele prevê reclassificação dos níveis salariais dos integrantes, que resultam em acréscimos de cerca de 25% do salário base, com novas regras mais claras para promoções mediante requisitos de assiduidade, tempo de função e capacitações. Além do que, o prefeito anunciou que novas viaturas estarão sendo incorporadas, 23 viaturas para as forças-tarefas, operações especiais, patrulhamentos, rondas ostensivas, sendo que 12 delas já foram apresentadas e entrarão em operação já, né? Outras 11 viaturas serão integradas à frota em breve e, com isso, o total passará a 116 novas viaturas da Guarda Municipal de Santos, incluindo carros, motos, quadriciclos, bicicletas e botes. Em relação ao armamento, a Guarda Civil Municipal de Santos também recebeu 30 pistolas, 5 carabinas, sendo que mais 170 pistolas serão adquiridas, totalizando 205 armas. E lembrando, para finalizar, 2 drones foram adquiridos, drones de alta performance para fazer patrulhamento da cidade de Santos. E para deixar ainda o coroamento dessa cerimônia que foi realizada na terça-feira, um novo centro de controle operacional está sendo providenciado pela Prefeitura e será construído no centro ali, né? Será construído muito próximo à Avenida Conselheiro Neves, com a rua 7 de Setembro, e levará a homenagem do ex-prefeito
Oswaldo Jus, que foi o criador da Guarda Municipal de Santos. Maurício, algo importante quando a gente vive um momento de insegurança em toda a região. Tivemos aí o fim da Operação Escudo e a retomada da Operação Escudo, desta feita em São Vicente, por conta de atentado a um policial, morte de outro. Tivemos um confronto há 2 dias em São Vicente com 7 feridos, 7 homens foram baleados em confrontos com a Polícia Militar. Uma casa em São Vicente foi descoberta com 5 mil produtos de veículos de entrega, né, como você pede pela internet para serem entregues, e esse cidadão também foi em confronto com a Polícia Militar, e me parece que o governo do Estado não tem se omitido, tem feito dentro do possível, né, mas é tão importante essa relação Polícia Militar, Polícia Civil, com a Guarda Municipal, que o próprio STF reconhece como uma força, um agente de segurança importante. Exatamente, né? Primeiro que essa questão da segurança não é um problema simples, né? A gente vê muitas pessoas, tanto de um lado quanto de outro, né? Os chamados defensores de uma atuação mais dura da polícia, como os defensores dos recursos humanos, e aí acaba se criando uma discussão, uma polêmica que eu acho que não foca no que é mais importante, né? No que é mais importante com essas questões de violência como que a gente tem, e não é só em São Paulo, não é na Baixada de São Paulo, é no Brasil como um todo, infelizmente. Tem toda uma estrutura social que permite que se chegue ao ponto que a gente chegou. Com relação à Guarda Municipal, eu vejo com bons olhos essa extensão do papel, da competência da Guarda, porque vamos lembrar que, constitucionalmente, quem cuida da questão da polícia é o governo do Estado. Né? A PM é a Polícia Militar e ela é vinculada ao governo do Estado. Só que o que ocorre, de modo geral, isso não é só São Paulo também, de novo, é no Brasil todo, os níveis de violência nos fazem levar à conclusão de que essa atuação, essa atividade não está atingindo seus devidos objetivos, né? Porque o nível de criminalidade é muito alto. E aí, então, o que acontece? O que acontece no Brasil é que é isso, né? Aí você fala assim, bom, então quem mais que pode fazer esse papel? É a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela é criada, ela existe fundamentalmente para proteger o patrimônio do município. Ela não teria uma atuação especial em relação ao... Isso foi ampliado, né, Maurício? Foi ampliado, foi justamente por isso, porque por questão de papel constitucional não tem, a gente não está tendo o resultado que deveria ter. Então, a Guarda Municipal, e aí o que acontece? Os municípios que têm Guarda Municipal e que têm condições financeiras para isso, estão cada vez equipando mais a sua Guarda, para funcionar, digamos assim, conjuntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Exato. Então, esse é o ponto. E aí nos leva a uma outra discussão, que aí tem muito mais a ver com a minha área propriamente dita, que a gente tocamos agora há pouco, que é a questão da distribuição dos recursos, né? Quanto mais, e essa é a minha preocupação, essa crítica que eu faço ao modelo que está aí, ele vai acelerar ainda, vai piorar a questão da concentração dos recursos no âmbito federal e no âmbito estadual, e em detrimento dos municípios. Então, assim, você me dá menos dinheiro e me dá mais atribuição. Quer dizer, é uma relação ganha-perde, ganha para o governo federal, o governo estadual, e perde para o município. Por quê? Porque a gestão desse recurso passa a estar numa outra instância, ou federal ou estadual. Mas, de qualquer maneira, assim, a questão da Guarda Municipal, especialmente em Santos, que ela é bem estruturada, ela é bem comandada, na minha opinião, é meio que assim, você tem uma instituição que pode ajudar no problema social tão sério como a questão de segurança, por que não fazê-lo? Né? Então, e isso acaba, isso que o prefeito anunciou ontem, vai justamente nessa direção. Né? A presença do Guarda Municipal, né, Maurício e Denis, bem visto ali, bem treinado, hoje podendo usar um armamento também mais consistente, não mais como era antigamente quando criado, que era o cacetete, né? Isso te dá uma sensação, pelo menos naquele momento já, de uma segurança maior. Se você vai passear, por exemplo, nas praias aqui de Santos, se você não vê ninguém, é uma coisa que a gente tem recebido muita reclamação aqui, até vou lembrar da Soraya, a Soraya disse, Eduardo, eu gostava de ir à noite ali com os amigos, tomar ali a minha cervejinha em frente à igreja de Imbaré, não vou mais, porque foram 3 tentativas de assalto que nós sofremos ali, uma delas foi, inclusive, a tentativa virou assalto, né? Isso 8h30 da noite, numa sexta-feira. De bicicleta, 6, 7, você não sabe se estão armados ou não. Então, essa sensação passa a ser positiva, né, Denis? Você vê mais viaturas, você vê homens também armados agora, e como disse o Maurício, a atribuição da Polícia Militar, sim, porém, essa coisa de preservar os pontos da Prefeitura, os próprios municipais, foi ampliado para uma área de segurança. Hoje, a Polícia Militar, inclusive, o próprio centro de monitoramento que existe da Prefeitura,
da Guarda Municipal utilizado pela Polícia Militar e dessa sensação importante, né? Claro que a gente cobra do Estado, que essa questão da segurança é uma obrigação do Estado, mas em comparação de tempos atrás, quando a gente pode contar também com uma Guarda Municipal mais efetiva, melhora para a segurança dos moradores e dos turistas, né, deles. Eu sou contrário agora. A Guarda Municipal portar armas, eles não têm preparo nenhum para isso, não são treinados para isso, não têm vocação para isso e acabam distratando e maltratando muitos cidadãos aqui da cidade de Santos. Então, eu sou completamente contrário. E aconteceu até o caso da Praia Grande, né, de um guarda municipal que estava indo na farmácia fazer uma compra, a farmácia foi assaltada, ele foi executado. Ele não foi treinado para usar uma arma, ele estava fora do horário de trabalho, estava portando uma arma, não tem treinamento para isso, então essa atribuição para mim continua sendo da Polícia Militar. A gente deveria cobrar para ter maior sensação de segurança, maior efetivo da Polícia Militar e deixar a Guarda Municipal para cuidar de praça, cuidar dos patrimônio público, enfim. Essa atribuição de polícia para mim só acaba... Eles não têm essa atribuição, não têm esse treinamento e até fiquei espantado. 5 carabinas para quê? Para que tanto... Enfim, normalmente a informação que nos foi passada é que todos os guardas municipais que vão fazer uso delas passam por treinamento, eles são treinados. Não, treinamento para usar o equipamento, mas o treinamento para atividade policial, de policiamento ostensivo, eles não têm, eles não estão preparados para isso. Tanto que a gente vê essas... na minha opinião, vai trazer mais acidente, vai trazer mais problema do que solução, porque eles acabam... a gente já viu alguns casos aqui em Santos, deles querendo parar motorista, enfim... eles acabam se perdendo. Quer ser policial, presta concurso para a polícia. O Ricardo já não está gostando do que você está falando. Presta concurso para a polícia e vai ser policial. O caso da Aparecida aqui dele está dizendo o seguinte: não podemos ser contrários a uma melhor condição de segurança, né? Não, eu não sou contrário à melhoria da segurança, não. Eu sou a favor da melhoria. Só para te dar aqui, ele diz assim: os guardas municipais de Santos, ao contrário do que vocês estão dizendo, são preparados sim. Nada é feito, inclusive com a aprovação da própria Polícia Militar. É feito um treinamento. Eu não sei qual treinamento, o Cássio, mas ele diz aqui, é um treinamento de horas de uso e é feita uma reciclagem também para uso. E o próprio comandante da Guarda Municipal é um ex-policial militar, na verdade o comandante é o Delbel. Então, não falem o que vocês não sabem. Bom, é uma opinião que eu respeito do Denis, a gente aqui respeita a opinião de cada um. O Cássio também agradeço, né, sua cortesia de dar informação, mas... eu respeito a sua opinião, como respeito a do Denis, como respeitaria qualquer opinião, como o Maurício também comentou aqui, né, Denis? Sim. Acho que não tem gente que está no comando da polícia que, inclusive, saiu fugido do prédio da polícia quando se aposentou, mas tudo bem. Teve que pular muro para não ser pego pela corregedoria. Mas, enfim, não vamos contar a história, né? Ele sabe bem o que aconteceu. Temos uma questão polêmica, né? Mas a segurança é polêmica, realmente, né? Eu sou favorável ao uso da guarda dessa maneira. Com regramento, eu sou favorável. Já discordo um pouco do Denis. Claro que concordo com ele que a atribuição do papel principal é do Estado e da Polícia Militar. Isso não pode, em momento algum, ser confundido. Tem gente que confunde. Tem gente que, não vou ligar o 90, eu vou ligar para a Guarda Municipal. Não, tem que ligar para a Polícia Militar. A Guarda Municipal, como o Maurício lembrou e como o próprio Denis disseram, era justamente a iniciativa de se tomar conta dos próprios públicos. Mas, com uma carência efetiva, né, do próprio Estado, colocar mais homens da Polícia Militar, homens da Polícia Civil, os municípios se viram obrigados, né, a fazer o quê? Criar a sua própria guarda para poder fazer essa guarda melhor, né? E as pessoas começaram a perceber que essa guarda municipal apresentava bons resultados. Você veja que quantos furtos, viu, Denis, e quantos roubos que nós temos sendo evitados aqui em Santos pela guarda municipal. Monitoramento essa semana mesmo. Sujeito roubando bicicletas no Gonzaga foi detido. Sujeito a cara de pau, nós temos aqueles carrinhos, né, que a prefeitura usa com um telão de informações quando temos obras, desvio de alguns locais da cidade, e tem baterias porque ele é carregado com energia solar. O cidadão, na luz do dia, Denis e Maurício, roubando as baterias. E aí o monitoramento percebeu, já logo acionou viaturas da guarda, que foi... Aí é um serviço que realmente a guarda está na alçada dela preservar. Agora, em relação ao embate com marginais e criminosos, aí eu até concordo com o Denis. Eu acho que aí, não sei se esse estágio de treinamento é o suficiente, se tem que ser maior. Eu às vezes, coloco até em dúvida o treinamento do próprio policial militar. Sim. Se a gente já tem deficiência na Polícia Militar, que é treinada para isso, imagina para uma guarda municipal que não é treinada para isso. Mas, enfim. Agora, são discussões aí só para incluir nessa polêmica, então, existem alguns deputados
que pensam, Maurício, você como já foi secretário de Finanças, pode me dar um horizonte se sim ou se não. Eu acho que não, mas quem sou eu? Há um modelo americano que as polícias são municipalizadas em muitas cidades americanas e outras são municipalizadas junto com o próprio governo daquele condado, daquela região, daquele estado norte-americano. Você veria a possibilidade de municípios arcarem com essa despesa de terem a própria polícia municipal? Eu acho pouco provável. Acho que, por exemplo, Santos, a cidade está fora desse... É uma cidade, nesse sentido, uma boa arrecadação. Mas o dinheiro não estica, né, Maurício? Exatamente, isso que eu ia falar. Para responder essa pergunta, você tem que dividir os municípios em situações financeiras distintas que eles têm. Né? A gente comentou aqui no começo do programa, falando sobre a questão da reforma tributária e dos municípios, especialmente os médios municípios, que têm uma arrecadação mais significativa. O orçamento de Santos é de mais de 4 bilhões, né? Orçamento anual. A previsão ano que vem é para 5. Deve, não sei se já chega a 5. O Fernando Chagas, esse aqui está na casa dos 5. Então está até aumentado bastante. Se chegar, eu brigo com ele. E mais de 1 bilhão disso é justamente do ISS. Né? Aí volta aquela discussão. Exato. Agora, só para agregar uma informação aqui, em 2018, quando a gente começou a conversar sobre a questão da Polícia de Santos, da Guarda Municipal, usar arma ou não, eu estava com o secretário de Finanças e a gente teve várias discussões, e uma das primeiras coisas que pegaram foi justamente que o Denis está apontando a falta de treinamento. Sim. Então, quando começou esse trabalho para autorização, porque até aquele momento não se podia usar arma, até porque não tinha essa autorização e porque a competência da Guarda Municipal era da questão da defesa dos próprios municipais. E juntamente com esse pacote, esse projeto de se autorizar a andar armado, também tem a questão do treinamento. Se o treinamento ele é suficiente ou não, é uma outra discussão, mas isso estava... A Valéria Almeida e também o Carlos Eduardo são favoráveis à Guarda Municipal. Respeito a opinião do Denis. O Carlos Eduardo até faz um adendo aqui. Ele cita que o Denis tem razão em relação ao preparo. Tem que se preparar melhor para ter, mas ele é favorável a isso. Pois não, Maurício. Então, ambos da Aparecida. Eu só queria concluir exatamente dizendo isso. Quando o cidadão sente a necessidade do problema da segurança, é normal que o cidadão pense, que ele não pare e pense assim, isso aqui é do governo federal, isso aqui é do governo estadual, isso aqui é do governo municipal. Não, né? Tanto que, para pegar um problema, uma situação atual da cidade, as pessoas reclamam muito do trânsito das obras da cidade e tal, e tem obras que são do município, tem obras que são do Estado, por exemplo. Mas para quem que vai a crítica, em geral, vai para a prefeitura. Então, quando o cidadão olha para um serviço que não está sendo bem feito, ou não está sendo atendida, a população não se sente atendida, para ela, se isso vem do federal, do municipal, do estadual, não faz muita diferença. Exato. E aí, eu, em princípio, lá atrás, eu tinha a minha visão de que a Guarda Municipal não era o papel dela mesmo. Sim. Hoje eu já penso o seguinte, se você tem um órgão público, uma prefeitura, você tem um ente público como o município, que já banca uma instituição como a Guarda Municipal, por que não, você não pode aumentar as atribuições dela? Porque, em última instância, o que interessa é o tipo de serviço que é dado para a pessoa. O cara que é assaltado, ele vai estar preocupado se é municipal, ou é estadual, o que é. Não, ele não quer ser assaltado, evidentemente. Eu acho que essas mudanças, o tempo muda e a gente tem que mudar também em relação a isso. Eu digo isso assim com todo respeito a quem pensa o contrário. Né? Mas eu acho que as coisas mudam e tem que mudar também. Eu tenho bem o meu pensamento é basicamente como o seu, Maurício. Eu não divirjo totalmente do Denis, acho que ele tem alguns pontos que ele tocou que são realmente sérios, né? Quando a gente fala em preparação, eu já venho de cima para baixo, a própria Polícia Militar, em muitos momentos você vê a falta de preparo. Vou dar um exemplo aqui. Quem disser o contrário, eu conversei até com um comandante, não vou citar o nome dele aqui. Vocês lembram daqueles 2 policiais em São Paulo que foram dominar um sujeito, ele sacou o revólver e baleou os 2 policiais? Falta preparo. Recentemente eu vi uma cena dessa nos Estados Unidos, impressionante. Um sujeito numa corte, foi retirado, ele sacou o revólver do policial, esse mesmo policial deu um gogó no pescoço dele, enfiou foi um golpe de luta marcial. O dobrou ao contrário, a arma caiu, ele foi preso na hora. Quer dizer, o policial estava preparado para quê? Para uma reação do marginal e ele agir. E ele chegou a sacar, mas não deu tempo, porque a arma ficou para baixo, que ele foi imobilizado pelo próprio policial. E vi outras cenas também, né? Então, o preparo é fundamental. Isso a gente isso passivo agora. E até essa questão da arma, né? A gente já tem a polícia militar, tanto a polícia militar quanto a polícia civil.
O grande problema deles é essa questão da corrupção. E a corrupção nas instâncias superiores. Não estou nem colocando o pessoal que está na linha de frente. O pessoal na linha de frente, infelizmente, sofre com esse problema. Como teve a policial que foi atacada na padaria que estava fechada. Eu não sei o que o policial militar estava fazendo na padaria. Quer dizer, eu sei o que estava fazendo, todo mundo sabe. Mas quem estava recebendo, quem estava ganhando é o superior que manda o coitado do soldado e do cabo ali para a padaria de um cara que paga para ele, né? Ou seja, o problema está nos superiores. A droga não chega na favela sem colaboração da Polícia Federal e Polícia Militar. Da Polícia Federal, não, da Polícia Civil e Militar. Polícia Civil a gente não precisa falar muito, né? A gente olha para os carros que a maioria dos policiais civis andam aqui na Baixada Santista. É um absurdo, né? Carro de 200, 300 mil, com o salário que eles têm. Ou seja, é incompatível. Então a gente tem problemas aí que são outros, né, de administração, e aí você passar isso para dar esse poder de arma para a Guarda Municipal, eu sou muito contra. Poder de arma nem tanto, pode até colocar arma, mas para cuidar de patrimônio. Para patrulhamento eu sou absolutamente contra. Pode patrulhar o Jardim da Praia, por exemplo, mas com a atribuição anterior. Deu algum problema, chama a Polícia Militar. Colocar arma na mão dessas pessoas eu acho temerário, sem o treinamento que o policial militar tem, que já não é suficiente. E outra, o secretário de Segurança resolver esses problemas de corrupção, coisa que a gente não viu, né? Com o novo secretário de Segurança foi promovido, os corruptos acabaram sendo promovidos e ocupando cargos mais importantes no governo. Então a gente está tendo aí em vez de ter uma melhoria na segurança pública, a gente está transformando, está no caminho de transformar São Paulo no Rio de Janeiro. Ou seja, é policial youtuber, é policial influencer, é secretário de segurança que é influencer, cara que não é do combate ao crime, o cara só tá ali para ganhar like, para ganhar exposição, para se cacifar na política. Então a gente tem que mudar isso daí, até uma questão aí de proibição dessas pessoas, né? Se o sujeito é policial federal, militar, civil, não pode ser youtuber, não pode ser influencer. E também esse combate sério é a corrupção, coisa que a gente não está vendo. E na verdade, essa exposição. E a corrupção está nos nossos olhos, né? Na verdade, essa exposição que o Denis está colocando, Maurício, ela faz com que depois o sujeito colha, né, bons frutos numa eleição. Basicamente é isso, né? Mas vamos saltar para um outro tema aqui importante, que foi essa visita em Brasília do Nobel de Economia, né? Ele sugerindo a urgência da taxação dos super ricos. Ele foi muito bem recebido pelo Fernando Haddad, vocês devem ter visto as imagens. O Haddad estava assim uma alegria saltando aos olhos, aí perguntado por uma jornalista, mas ministro, a questão da inflação não preocupa o senhor? Ele sorriu e disse, não, foi abaixo da meta que se previa. E aí a própria repórter insistiu depois com ele, né, dizendo em relação que semana que vem nós teremos reunião do Copom, né? E o Maurício já sabe quando o Copom se reúne, tem gente que o cabelo fica em pé. A Luísa Trajano diz que a cabeleira dela está de plantão a semana inteira já, né? Porque ela passa a mão no cabelo e já não sabe, né? E aí, o Joseph Stiglitz, né? Ele é um cara muito bem reconhecido, é uma pessoa realmente... não recebeu o Nobel de Economia por acaso, tem esse reconhecimento. É um professor de uma universidade conhecidíssima, né? E por isso tem esse reconhecimento também, que é a Universidade de Colômbia. Agora, Maurício, vira uma pessoa de fora, por mais que seja o prêmio Nobel, e dizer, se você não taxar os ricos, você não consegue fazer nada. Os super ricos têm que ser taxados. E aí você taxando os super ricos, você vai diminuir essa desigualdade econômica, né, essa desigualdade social. Será que é só essa taxação dos super ricos que vai diminuir esse penhasco, né, que a gente tem aí, de desigualdade social? Falando exclusivamente disso, não, certamente não. Mas faz parte de um contexto mais amplo, como eu comentei agora há pouco, de distribuição da riqueza, né? E a palavra não é nem distribuição de renda, a palavra é distribuição da riqueza, porque ela é uma necessidade mais ampla que a gente tem, em especial nos países como o Brasil, nos BRICS, que é muito comum, que são países com mercado consumidor muito grande, com uma capacidade de produção muito forte, mas que também são, apesar disso tudo, dotados de uma grande desigualdade social. E aí é importante a gente perceber, e eu acredito que a declaração dele tenha sido dada num contexto também que é o seguinte, se a gente pensar 200 anos atrás, quem eram os grandes detentores do capital? Eram os grandes fazendeiros, né? Os grandes proprietários de terra. No século XX, além dos fazendeiros, ou principalmente, ou mais até do que
por grandes proprietários de terra, latifundiários, eram os industriais, né, dotados, os milionários eram quase sempre identificados como os industriais, especialmente no Brasil, com o processo da industrialização que começou na década de 1940. Hoje, a gente fala, os grandes milionários, os grandes bilionários hoje, eles estão muito ligados ao setor da tecnologia. A capacidade que o sistema capitalista adquiriu de produzir novos bilionários em curtíssimo espaço de tempo é impressionante. Sim. É impressionante. Aumentou muito, significativamente, a quantidade de bilionários no Brasil, por exemplo, de 2020 para 2021. 2020 para 2021, todo mundo lembra que situação que a gente estava, né, em plena pandemia. Exato. E aumentou. Ou seja, então, assim, a potencialização do surgimento de novos bilionários e, portanto, da concentração de riqueza, que é prejudicial à sociedade. Essa concentração é que é terrível. Exatamente, e que é prejudicial à sociedade como um todo, isso ocorre. Então, quando eu acredito que essa declaração do Joseph Stiglitz, né, ele tem esse contexto todo, quer dizer, não é só isso exclusivamente, leque, né? mas isso faz parte, faz parte justamente porque, como eu falei, o surgimento a gente fala das empresas... É que ele né, diz mais ou menos assim, Maurício, tem que começar por algum lugar. Exatamente. Mas certamente você tem outras reformas que são necessárias, como a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política, né? Nisso aí. Mas é que o nosso sistema tributário, para eles, é bem complexo. Ah, sim. Chama muito e para nós também. Para nós então, mas eles, então, quando também. chegam aqui, eles falam assim, né? Mas peraí, como é que vocês conseguem fazer alguma coisa funcionar com isso? Então, exatamente. Então, para mim, só para concluir, eu vejo que vai muito nessa linha, né? E até porque essa questão da taxação dos super ricos, ela tem um caráter simbólico muito forte, muito poderoso, né? A questão que a gente fala, uma das questões um dos motivos de ter que ter uma reforma tributária é o seguinte: o imposto, do jeito que ele está hoje, alguém que eu sempre brinco, né? Você vai comprar vai comprar uma garrafinha d'água na padaria. Se essa garrafinha custa R$5, por exemplo, e ela tem lá dentro dela embutido, sei lá, R$2 em imposto, por exemplo, esses R$2, o cara que ganha R$1.000 por mês, paga esses R$2. Né? O cara que ganha R$100.000 por mês, paga os mesmos dois. Ou seja, o que a gente chama de regressivo, ela é injusta desse ponto de vista, porque independentemente de quanto você ganha, você vai pagar o mesmo imposto nos bens de consumo que você produz. Sim. Isso, obviamente, tem que ser corrigido. Deixa eu mandar um abraço ao senhor Roberto Monteiro da Pão da Praia, ele que é desembargador, está parabenizando a opinião dos dois, diz que programas como o vosso, obrigado aqui, fazem com que formemos opiniões exatas e consistentes, né? E discussões saudáveis dentro do respeito são bem recebidas. Ele diz o seguinte: vim morar em Santos há praticamente 6 anos, né? E fico feliz e lisonjeado de conhecer aqui. Há 6 anos, o secretário de Finanças do município de Santos, por acaso, era o Maurício Franco, não era, Maurício? Sim. Era o Maurício Franco. Por isso 2017, que ele está citando aqui. 2017 foi o primeiro ano que eu... Então, ele cita aqui que veio morar na cidade de Santos, tem imóvel ainda no interior, na região de Campinas. Ele já citou que é Vinhedo. Senhor Roberto, obrigado, né? Um dia venha tomar um café conosco, vai nos honrar muito, mas ele disse que é brilhante essa exposição de comentaristas com esse nível para a discussão e para que... Ele até citou aqui, ele fez uma fixação aqui de um print, eu não vou pegar o print aqui todo, mas ele diz o seguinte: a incompetência do Estado se revela quando o Estado passa a bola para o município. Tem razão ele, Denis? Sim, de certa forma, sim. É quando o Estado abre mão de alguma coisa para o município fazer... Se bem que, né, quando a gente fala em economia, quando a gente fala de Estado, a gente está falando da administração, seja ela municipal, estadual ou federal, mas enfim, o pior ainda é quando passa para a iniciativa privada. Sim. Agora, é pior porque a gente paga para o serviço, paga o imposto, né, para ter o serviço. Duas vezes, né? Você paga e aí ele fala: eu não quero, eu vou privatizar. Não, pera lá um pouquinho. Por exemplo, vamos colocar a Sabesp, né? Nós fizemos um investimento com o dinheiro do povo. Isso. E você quer passar totalmente para a mão de um privado. É qual que... O povo investiu, né? O povo desembolsou para isso, né? Então, pera lá um pouquinho. Sociedade de economia mista a gente aceita, né? Investimento privado, maior fiscalização, enfim, maior transparência, tudo bem. O governo não tem dinheiro para investir, vai emitir ações no mercado para captar o dinheiro, maravilha, beleza. Mas tirar do público para passar para um privado... Uma coisa que foi custeada pelo trabalho dos pobres, da população como um todo, né? Por exemplo, da CPFL aqui no estado de São Paulo, e em breve vai acontecer, tudo indica, com a Sabesp.
Então, é um absurdo. Não deveria acontecer com a Sabesp, enfim, também não deveria acontecer com a Petrobras. Sim. O povo pagou. Eletrobras. O povo pagou por isso, né? Sim, O povo investiu muito. nisso. Vai passar para a mão de um privado explorar isso, enfim. Então a gente segue nessa linha aí. Nessa questão do Joseph Stiglitz, Isso. a questão da taxação dos super ricos é importante acontecer. Pois não. Só que é um volume pequeno de recursos. E Qual é o número por que isso. você falou dos super ricos que nós temos no Brasil? A gente coloca numa Kombi, não, numa escola, vai. 3.500 pessoas. Nossa, só para você ter ideia, 3.500 a Vila Belmiro pessoas. é um Maracanã. Pois é, No universo pra esse pessoal. não enche a Vila Belmiro, quer dizer, lotação de quase um terço, né? A Vila tem hoje capacidade para um terço, 16 mil pessoas. um quarto da Só Vila pra Belmiro. lugar ali à vontade. Um quarto da Vila Belmiro aí, os super ricos. Então o pessoal não se assuste. Tem pouca gente na cidade que se enquadra, talvez nem sei quantas pessoas na cidade se enquadram. Então não se assustem com isso. Teríamos super Mas ricos na a cidade, questão. temos aqui, só para ter uma noção, Provavelmente nós temos. 2 ou 3. Pode ser que mais, porque normalmente essas pessoas não são muito famosas, né? No Brasil, que nem. Ele é uma entrevista clássica do Lehmann é que ele fala, né? Dizem que eu sou o mais rico do Brasil. Eu conheço pelo menos 10 pessoas que têm muito mais recursos do que eu. E aí a gente explica isso. Que o dele está exposto, né? Exato. Ele tem um certo. Mas a questão do Stiglitz, ele peca num ponto aí de falta de conhecimento de Brasil. Isso. Para você resolver a desigualdade social, você tem que. É um investimento maciço em educação. Investir pesado em educação para qualificar a mão de obra, para que essa mão de obra seja mais produtiva. Eu já falei aqui em outros programas, e aqui já falei algumas vezes, da questão, né, que um trabalhador brasileiro ele produz equivalente a um quarto de um trabalhador iraniano, norte-americano ou alemão. Né? Não é porque ele é incapaz, é porque ele foi mal preparado. Eu tenho visto aí vários programas que você participa, dentre os quais o meu predileto é o Ponto a Ponto. Eu não tenho dúvida de falar isso, mas tem bons programas aí que o Denis participa. Inclusive, continue convidando o Denis, porque o Denis fala muito bem. E o Maurício também. Eu vou fazer uma pergunta que foi feita por vários, inclusive o Ayrton Moura. O Ayrton, meu abraço. O Ayrton que mandou, inclusive, no domingo, uma mensagem. Perdeu parentes lá no Sul. Né? Infelizmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Santa Catarina foi tão... E está chovendo de novo lá, tem uma previsão de mais chuva. E ele está muito triste. Além disso, o Porto Itajaí está parado. E ele mandou uma mensagem ontem dizendo: graças a Deus, do Ayrton, graças a Deus nos livramos do incompetente ministro Márcio França. Segundo ele, todos lá chamaram o ministro e ele não foi em nenhum momento lá em Itajaí, desde que assumira o cargo, né, que tinha assumido como ministro. E ele também não está nada satisfeito, segundo ele, o pessoal lá, com o Silvio Costa Filho. Só para lembrar, Silvio Costa Filho foi nomeado, né, numa cerimônia a portas fechadas com o presidente. E imagina o presidente Lula passando o cargo, né? O Márcio lá do lado, o Lula passando aí para o Silvio. Tome logo esse negócio aí, vai embora, não dá muita bandeira, sai, porque o homem está do lado aqui. Ele deve ter esse negócio constrangedor, né? Aí diz que o Lula perguntou, né? A Ana Moura veio? Aí a pessoa lá falou assim: não, ela não veio. Ele não veio. É um negócio tão sem noção. É o tipo da... Ninguém está falando em trocar por incompetência, ninguém está falando em trocar porque roubou. Não. É o seguinte, porque o Centrão pediu, tira o Maurício lá. Mas o Maurício é bom, o Maurício é um cara extremamente correto. Não, mas eu preciso daquela vaga para colocar alguém no lugar, que é do Centrão, lá está lá os republicanos me torrando a paciência. Olha, mas no Ministério do Esporte... Que era oposição republicanos, agora não é mais, agora a situação... Não, é tudo uma questão de entendimento. Está lá o Denis do Esporte, não, mas eu preciso... Que era da direita, agora já não é mais da direita, esquece. E eu preciso do esporte, porque, inclusive, o Fufuca. E vale destacar um pouquinho a falta de coragem do governador de São Paulo, que sempre se posicionou à direita. O partido dele está sendo incorporado, ou seja, ele não se posicionou simplesmente, né? Para ele está tudo normal, ou seja, isso daí é um problema de Brasil, né? Falta de posicionamento político. Eu ia te perguntar, o governador Tarcísio, o partido dele é o PSDB? Não. Não é? Eu achei que fosse, porque... Eu vi um muro no palácio, ele em cima do muro. Aí eu falei, PSDB, tucanou. Mas eu fui, não, mas ele não era do Republicanos, né? Então, essa minha memória está me traindo. Inclusive, ontem, já que você falou no governador, ontem ele disse que o Dia da Consciência Negra agora será feriado em todo o estado de São Paulo. Algumas cidades não realizavam esse feriado, agora em todas será. É uma data comemorada no dia 20 de novembro, então coloque aí na sua cidade. O padrinho político dele, que se refere aos negros
por arrobas, né? Deve estar muito feliz com isso. Felicíssimo, né? E essa data também celebra o Zumbi de Palmares. Então, a medida foi decretada ontem pelo governador, então o estádio todo será... Que o padrinho político dele também disse que era um bandido. O padrinho político que você fala é o ex-presidente. O ex-presidente, o inelegível. Que foi convidado, inclusive, pelo governador para ficar... Para se hospedar no Palácio se recuperar, né? Esse muro é muito inconfortável, muito desconfortável, né? Mas, enfim, tenta agradar um, tenta agradar o outro. Eu vou dar a sugestão, derrubar os muros do Palácio, que aí o governador fica mais confortável. Agora, Denis Castro e Maurício Franco, eu digo aqui que vocês participam também de outros programas, o Maurício também da mesma forma, e eu vejo vários... eu vou pegar aqui grupos, né? Mercedes, Volkswagen, alemães. Vamos lá, a gente pega a Philips, holandesa, Siemens, que se não me engano, também é alemã, agora me foge a memória. São vários grupos multinacionais dizendo que estudam com muita minúcia, já contrataram escritórios de economia, direito, para entender, e ficam preocupados e podem deixar o país nos próximos anos, por conta de reforma tributária, insegurança fiscal, insegurança judiciária, né, que é segurança, a gente fala, diária, né? A gente percebe embate, como ontem tivemos no caso Nunes Marques com Alexandre de Moraes, né, por conta aí de penas para aqueles que fizeram invasão do Distrito Federal. Agora, Maurício Franco e Denis, eu não sei nem com quem estava a palavra agora, né? Por gentileza, me ajudem aí. Mas, analisando políticas econômicas que nós temos no mundo afora, claro que nós temos vários países hoje, os Estados Unidos tem uma economia hoje mais fragilizada, a China não alcançará o PIB sonhado, né, tão sonhado pelos chineses, mas, por exemplo, Denis Castro, a palavra estava com você, qual seria o modelo ideal, né, econômico para um país que o Maurício citou agora há pouco, emergente? E eu vou falar para você, eu estou já ficando cabelo branco. O emergência aqui não acaba, né? Eu ouvia, quando eu tinha 5 anos, eu já ouvia assim minha mãe, o Brasil, o país do futuro. Não fala isso, que faz 27 anos que o Brasil era um país subdesenvolvido, não tinha esse termo emergente. Era? Não tinha o termo emergente. Trocaram o subdesenvolvido por emergente. Não, mas aí você pega os livros, né? Você pega... Houve essa mudança, houve essa mudança semântica. Terceiro mundo, né? Terceiro mundo. Terceiro mundo. Pode falar mais terceiro mundo, mas tem um monte de gente que ainda fala terceiro mundo. Mas aí falava assim, olha, década de 1945, nessa época assim, aí você pegava assim, os países subdesenvolvidos, né? E que buscavam a famosa emergência, né? E países do futuro. Então, eu sempre cito aqui o Brasil ao lado, por exemplo, da Coreia do Sul, né? Aí a gente fala, nossa, Brasil pelo tamanho vai deitar e rolar, e a Coreia do Sul vai ficar pelo caminho, né? Não, a Coreia do Sul virou um gigante, apesar de ser um país pequeno, e nós... A via do desenvolvimento, eu já falei aqui nos programas daqui, sempre falo em todas as oportunidades, a via do desenvolvimento é o investimento em educação, qualificação da mão de obra e criar condições das empresas se instalarem, sejam incentivos, sejam subsídios, seja na questão jurídica, da segurança jurídica, seja na simplificação tributária, ou seja, você precisa tornar um ambiente, né, favorável para isso. Não adianta você cobrar que tragam empresas internacionais para o Brasil se vocês não têm a mão de obra qualificada. Como eu já falei hoje mesmo, né, o trabalhador brasileiro ele produz o equivalente a 25% do trabalhador alemão, de um iraniano ou de um norte-americano. O que significa? Uma semana de trabalho do brasileiro praticamente é um dia de trabalho de um americano, ou seja, e a renda dessas pessoas, dessa mão de obra, está diretamente relacionada a isso. Sim. E aí você puxa toda a sociedade. Por que um menino fritando hambúrguer no seu primeiro emprego lá nos Estados Unidos, ele consegue comprar o iPhone de última geração em 4 ou 5 dias de trabalho? Exato. Porque toda a cadeia de produção, toda a força de trabalho, né? Todos os trabalhadores têm uma renda maior e puxa toda a renda de todos os trabalhadores para cima. Ou seja, então a gente precisa, primeiro, não tem como o Brasil se desenvolver se você não qualificar a mão de obra. Qualificar a mão de obra é você melhorar a educação, não é a questão só do investimento financeiro pecuniário, né? Você precisa de um planejamento, de um plano de metas, né? Metas a serem atingidas pelos estudantes, pelos professores. E outro fator emergencial, puxar as pessoas, a mão de obra ativa, as pessoas que já passaram do período escolar, de volta para os bancos escolares para qualificar essa mão de obra para aumentar a renda. Deixa eu pôr, Maurício, essa roda aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pôr uma pimenta nesse angu. Você falou do mercado americano. O americano, na verdade, os serviços
menos qualificados, ele não quer, não. Ele faz com que os outros venham para o país deles e ocupem, fritar hambúrguer, limpar jardim, não sei o quê. Apesar de remunerar bem, não, em relação ao Brasil. Remunera bem em qualquer sentido, não é essa a minha dúvida, não. Mas em relação a isso, então o governo americano ele tem aquele modelo. Então, você bem colocou. Então, lá o governo obriga que você entre na escola, você tem que ter uma formação acadêmica desde o pré até a universidade, para você sair com essa formação que você citou. Já não temos isso no Brasil. Aí, Maurício, você cobra do brasileiro, sem formação, que ele galgue degraus melhores na vida dele. Como? Se ele não tem conhecimento. E muitas vezes esse profissional que até se qualifica, ele vai para o mercado de trabalho, estudou, deu um duro danado, fez a faculdade de 5, 6 anos, e aí ele vai para o mercado e vê um salário desse tamanho também. Como disse o Denis, é a qualificação, mas com a valorização do profissional. Sem dúvida. E para lembrar também o seguinte, né? A gente, quando fala hoje em questão de desemprego, e o desemprego está diminuindo. Aliás, assim, só para fazer um apanhado rápido, né? A expectativa de PIB para esse ano subiu. Né? Hoje o governo fala em 3%, Sim. O mercado fala em 2,6%. O próprio mercado também está subindo. A inflação está descendo. Sim. Né? A gente tem situações... Essa alta de agosto foi por conta da energia elétrica, mas também não foi tanta. Não, e foi, na verdade, abaixo do que o mercado achou que ia ser, a inflação como um todo. Exatamente. Né? Foi 0,23, o mercado esperava 0,28. Isso, exatamente, 0,26 por volta disso. Então, assim, há dados de macroeconomia que estão mostrando que a situação está melhorando. Isso, independentemente da matiz ideológica a qual você pertença, é um fato, é uma constatação que a gente tem. Então, esse é o primeiro, é um ponto importante para a gente colocar. Agora, na questão do Denis colocou bem, a necessidade de você fazer o investimento na educação ela é fundamental, porque hoje no Brasil, se você fala assim, olha, você pega um menino de 17 anos que entenda de TI, ele tem emprego garantido. Com certeza. Nós temos uma necessidade, essas empresas estão desesperadamente, tanto que muitas empresas estão criando universidades corporativas, a universidade da própria empresa corporativa, para poder dar conta dessa demanda. Então, assim, existe uma situação econômica global no país que não tem nada a ver com o desemprego, ao contrário, eles estão precisando urgentemente, e não tem. Então, aí você percebe no dia a dia, na economia real, isso que o Denis está falando sobre... mão de obra para o exterior. Para o exterior, exatamente. Nesse momento, depois da pandemia, que se mostrou que você consegue ter um trabalhador aqui no Brasil, fisicamente aqui, que trabalha com uma empresa, sei lá, da França, por exemplo... E isso derrubou essa barreira, já vinha sendo derrubada, a pandemia acabou de derrubar essa barreira, então tem mais esse problema. A gente não dá conta da demanda local e está perdendo essas pessoas para uma muito demanda mais valorizada. Exatamente, por conta da falta de um planejamento estratégico que ele deve ter começado há muito tempo, no sentido de incentivar a economia. De incentivar a economia via qualificação da mão de obra. A gente vai caminhar com essa conversa, nós vamos no nosso próximo intervalo. Antes do intervalo, só lembrando, né, ontem pelo Campeonato Brasileiro, voltou o Campeonato Brasileiro, depois da belíssima apresentação da seleção brasileira contra a forte seleção do Peru, onde vencemos pelo placar elástico de 1-0, gol do Marquinhos, aquele mesmo. Sem trocadilho com o Peru, tá? Não, jamais, não vamos fazer isso. E piada pronta, né? Piada pronta. O Marquinhos, aquele jogador que perdeu o pênalti na Copa do Mundo, se salvou agora, está redimiu-se, né? Fez o gol no finalzinho contra o Peru. E vamos firme e fortes com o futebol ofensivo, né? E outra, eu até vou mandar um abraço ao nosso competente, tive a oportunidade de conversar com ele uma vez só, pessoalmente, o nosso querido Bilton Neves, da Rádio Bandeirantes, mandar um abraço especial ao nosso querido Cláudio Zaidan e ao Manuel, né? Já participou aqui conosco, o Cláudio Zaidan ao vivo no programa. Um abraço para ele agora. É uma piada de mau gosto, você gosta de ficar comparando aí que o Neymar alcançou, já passou a marca do Pelé. Ora, primeiro que o Pelé, as seleções que jogavam eram muito mais fortes. O Pelé, na época que jogou a bola, parecia uma bola de boliche, não era essa bola de hoje em dia. A chuteira chovia, pesava 40... O seu Pepe falou uma vez, falou assim, quando chovia, o uniforme parecia uma armadura. A chuteira parecia que você estava com chumbo no pé. E a bola, tu ia chutar, doía tudo. A bola ficava pesada, né? Os caras vêm comparar hoje a época do Neymar. Outra, a seleção hoje joga toda hora. Amistoso da Nike, amistoso da mãe do não sei o quê, amistoso para inaugurar casa nova.
né? Amistoso porque a seleção comprou uma sede nova, tem toda a amistosa. Então vamos parar com essa brincadeira de comparar o que fez o Pelé, o que fez o Neymar, né? Cada um na sua, né? E muito gol de pênalti também, né? Ah, sim. Que entra para estatística, Sim, mas é sim. gol de pênalti. Né? É como uma vez perguntado que foi o Túlio, inclusive eu tive essa oportunidade de fazer essa pergunta pessoalmente para o Túlio. O Túlio dizia que tinha quase 1000 gols, lembra, o Denis? E aí ele falou assim: você quer os gols oficiais, somados com os não oficiais? Eu já tenho uns 3.000 gols. Aí ele falou assim, e aí eu já passei o Pelé, mas como eu sou um cara genial, né? Então eu vou ficar só com os oficiais, né? Porque senão vai ter um outro baixinho aí que vai reclamar, que era o Romário, né? Então é piada, né? Piada de mau gosto falar dessa comparação do Neymar também com Edson Arantes do Nascimento. Mas ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo não viu a cor da bola, o Flamengo se sentiu em casa, jogou no Espírito Santo, né? Com tudo bancado, viu, Denis? Maurício. Lá o governo do estado lá pagou tudo pro Flamengo. Só esqueceu de combinar com o Atlético Paranaense, né? E o Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso. Falei, atropelou o Flamengo 3-0. Lembrando que no próximo domingo nós teremos a final, a primeira, entre Flamengo e São Paulo da Copa do Brasil. Já o São Paulo também saiu de casa, foi jogar no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Os gaúchos não muito satisfeitos com a visita do São Paulo, que vencia por 1-0, falaram, já que eles estão aqui, vamos dar um presente para eles. Viraram o jogo e o Inter venceu. Então os dois vão carimbar no final de semana, né? Ô, Denis, quem que você acha que sai à frente desse episódio de domingo aí? Flamengo e São Paulo, primeira final do campeonato da Copa do Brasil, que tem um ingressozinho bem barato, você viu o preço, né? A média de ingresso lá no Maracanã vai de R$ 780 a R$ 1.300 para ficar no lugarzinho melhor no Maracanã. É melhor ficar em casa. Que beleza, hein? Que absurdo. Mas... Salário alto no Brasil. Começa lá no Rio de Janeiro. Eu acho que o Flamengo deve ter a vantagem. No entanto, vive uma crise constante, né? Ontem ele botou o volante para lateral, botou o zagueiro como volante. Tem um elenco recheado de jogadores e ele fica inventando moda. Você viu o Gabigol defendendo? Olha, sabe o que é? Ô, Maurício, sabe o que é? Vocês não veem o treino. Nós treinamos isso. É que vocês não veem o treino. Só que... Ainda bem que a gente não vê o treino, mas tudo bem. Faltou um repórter dizer o seguinte para ele: a gente não vê porque vocês proibiram. Porque eu cobri muito treino, eu via. A gente chegava no treinador, prestava atenção, falava para o treinador e falava: você prestou atenção no treino. Hoje não pode mais. Depois da pandemia, ninguém entra mais no CT. Às vezes nem o jogador entra, né? Ele não treina, né? Ele vai lá e finge. Maurício, o Denis acha que está mais para o Flamengo. O que você acha no domingo, a primeira? Flamengo e São Paulo. Eu acho que o título está mais para o São Paulo. Eu acho que o momento é mais de São Paulo. O Flamengo é aquele time aquele clube que procura, aliás, não é o único, né? Mas que procura criar crises quando elas não existem, né? O elenco é muito, nem precisa. O elenco é muito bom. Agora, o São Paulo é um cara extremamente instável, muito instável. Então, mas o Flamengo tem um lema, Maurício: entre tapas e beijos conseguiremos os nossos títulos. Tapas, beijos e socos, né? Mas eu acredito que vai dar São Paulo. Acho que vai dar São Paulo. Acho que esse momento de São Paulo... Eu concordo. A postura do Dorival, eu gosto muito do Dorival, acho um bom técnico. Não tão bem, mas acho que o momento é mais estável de São Paulo, é mais tranquilo. Por isso que eu digo, o Dorival é um cara mais centrado. Conheço o Dorival, já trabalhamos com o Dorival algumas vezes, é um cara muito mais ponderado. O São Paulo é com todo respeito... Temperamental. Vamos ser educados, falar que é temperamental. Você foi um gentleman agora, né? Ele é um pé naquele lugar, é um cara uma mala sem alma. Ele acha que sabe mais do que sabe. Foi um pé no saco quando veio aqui trabalhar no Santos. Ele ia na padaria tomar café para fazer marketing próprio, né? Mas na verdade ele acha que sabe mais de futebol, não sabe. E outra, eu diria o seguinte: Flamengo, fica com o São Paulo e o resto da vida, né? E o Flamengo parece divertido. O Flamengo parece que gosta. O Flamengo mandou o Dorival, que vinha no bom trabalho, e contratou o Vitor Pereira. Vitor Pereira, que era do Corinthians, que matou a sogra. Foi a piada pronta, né? Demitiu o que ganhou e contratou o que perdeu. Exatamente. Então o Flamengo já está escolado nisso, né? Agora eu concordo com o Maurício. Agora, futebol, essa frase é nova, né? É uma caixinha de surpresas. Vai que o São Paulo perde o primeiro jogo com um placar mais ou menos. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, isso tem. Só precisa controlar eles, né? Eu acho que o Flamengo tinha que contratar o BOP, né, no Rio de Janeiro, para controlar o elenco, porque eles são muito marrentos. Virginia, vamos ao intervalo com a parte final do programa de hoje, né? Manda um abraço para Cecília Coimbra, aqui, que ela está mandando um abraço para a gente lá da Ilha Porchá. Ela disse que eu não falei da nuvem que pairou sobre a Ilha Porchá. Você viu a nuvem que pairou ontem sobre a Ilha Porchá? Eu não sei não, viu? Ficou o céu todo limpo, e tinha uma nuvem em cima da Ilha Porchá, assim, branca, né?
bem densa, que parecia um chantilly sobre a Ilha Porchat, né? Eu não sei não, viu? Eu acho que o Paulo Costa andou fazendo alguma mandinga lá na Ilha Porchat para acontecer alguma coisa. Não sei se ele queria que chovesse só em cima da Ilha Porchat, mas é um negócio estranho, né? E até teve jornal aí que colocou assim, nuvem obscura sobre a Ilha Porchat em São Vicente. Não era obscura porque era branca, mas é meio estranho mesmo. Teve gente que disse que parecia de longe uma nave espacial e começa, né? O pessoal já começa a ver o que não tem, né? Mas vamos ao intervalo, Virginia, e voltamos já com a parte final do programa hoje. Também mandando um abraço para o Pedro Aquino, que o Pedro Aquino falou que a discussão é boa, né? E ele disse que... como é que ele citou aqui? Pera, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui, bom. Vamos lá, Pedro Aquino, que é aqui de Santos, é do bairro do Embaré. Ele diz o seguinte, é engraçado, né, vocês comentando sobre política econômica, você assiste vários telejornais, ouve os programas de rádio, lê jornais e consegue não entender nada. Continua assim, né? Eu, que sou um pequeno comerciante, fico triste em ver que nós, ao invés de estarmos crescendo, estamos ficando em dificuldades. Ele cita aqui, eu vou dar um exemplo. Veja, um comércio perto do meu, né? Aqui no Canal 2, teve um grande incêndio e foi totalmente destruído. Ele cita aqui, eu não sabia. Ele não sabia. Ele diz aqui, a Casa Conde teve um incêndio, foi totalmente destruído. E veja, trabalhar com comércio não é fácil. Uma família digna, uma família que tentou prosperar, mas estão precisando fazer agora uma ajuda dos amigos e uma grande vaquinha para se reerguer. Cadê o governo? Cadê a prefeitura? Cadê o Estado? Onde o comerciante, quando como é que ele diz aqui, é pulverizado por um incêndio, graças a Deus não morreu, ninguém morreu, mas não sobrou nada. Aí a política econômica do país faz com que você só pague impostos e não tenha nada de volta, nada para arrecadar. Mas tem um ponto que a gente já falou aqui sempre nos programas, sempre que falamos sobre investimento. O primeiro investimento é fazer seguro. Seguro de vida. Muito bem lembrado. O cidadão, eu falo, seguro de vida custa o preço de uma pizza para o cidadão. Exato. Dá uma diferença enorme na vida da família. Sim. E tem empresas sem ter seguro, é muita falta de assessoria. A gente não está condenando o comerciante, não, mas é uma coisa que a gente fala que de maneira recorrente. Né? Antes de você pensar, eu quero investir na Bolsa de Valores, que eu sempre falo aqui. Faz o seu seguro, faz o seguro do teu carro, da tua casa, do teu comércio. Olha, Denis, eu vou para o intervalo, mas foi ótimo. Eu tenho 2 especialistas. E eu não vendo seguro, tá, gente? É uma dica econômica. Eu tenho um gestor em finanças aqui, tenho um professor de economia. Você que tem uma situação melhor, eu quero que você continue melhor e até melhore. Não jogo contra, não. Melhor. Mas muitas vezes você sabe ganhar o dinheiro, mas não sabe fazer a versação dele, não sabe ampliar. Para isso você faz o quê? Você busca conhecedores, pessoas que têm conhecimento. Imagina o Maurício, quando foi secretário de Finanças do município, tantas coisas que a prefeitura tem que se garantir, não adianta só ela pagar, porque no infortúnio, pumba, como é que eu reponho? Eu preciso pensar no hoje e no amanhã, que muito bem levantou o Denis. Então, eu lamento, claro, não sabia, lamento demais, aí o Sidney, todos os ouvintes, tem mais aqui, a Margarete também embaixo, eu citei, ela diz assim, vamos ajudar, né? Inclusive, manda para a gente aqui, se a gente tiver como divulgar, a gente divulga, não tem problema nenhum. Mas, Maurício, a gente tem que ir para o intervalo, para a nossa parte final, mas é importante o que o Denis colocou, né? Essa administração, quando a pessoa tem o recurso, essa fatia, como dizer, um pedaço de pizza, na hora que precisar, vai fazer a diferença. R$50, o seguro mínimo de R$50, R$60, a pessoa vai ter uma indenização de 160, 180 mil. Gente, a única certeza que a gente tem quando a gente que a gente nasce é que a gente vai morrer. É isso, então, você fazer pagar o teu segurinho de vida é uma coisa que dá um suporte para a família tremendo. Denis, quem quiser te procurar para dar essa orientação, www.dcinvest.com.com só. www.dcinvest. Maurício, para quem também precisar fazer gestão, eu vejo, o nosso querido Marcelo Rocha vem aqui, que é especialista em finanças, fala. Eu adoro ouvir aí quando você leva o Maurício, o Denis, ele que é especialista também. Muitas empresas estão aí meio perdidas no mercado, estão ali já há muitos anos no mercado, mas às vezes elas, por uma não iniciativa positiva de saber investir o seu recurso, às vezes tem um bom dinheiro guardado, mas o dinheiro está parado. Esse dinheiro parado não serve, o dinheiro tem que estar movimentado e bem aplicado. Maurício, se as pessoas precisarem também dessa iniciativa de um profissional, você é um profissional dessa área, podem te procurar também? Pode. O meu celular é 13 99735 3733. Vou pedir para você repetir. 13 973
99735-3733. Eu vou até mandar um abraço para o Otávio lá de Cubatão. Ele diz que quando eu faço para meus convidados, repita, ele diz que parece uma outra rádio. Mas isso aí todo mundo faz, né? Repita é uma coisa para ninguém esquecer, né? Então, não é privilégio deles, não, mas é um abraço. Virgínia, vamos ao último intervalo e voltamos já com a parte final. E mandando um abraço também lá para o Fernando e para o Leonardo, lá da padaria, da Panificadora Flor, estão ouvindo o programa, assistindo. O Fernando que diz sempre, todos os dias, Virgínia, pão de cará não engorda. Quem engorda somos nós que comemos, né? Mas ele faz o melhor pão de cará do mundo, pão de cará no forno a lenha, aquela broa de milho, nossa, os pães dele. Olha, eu nunca tinha comido um pão sovado que não, olha... Nossa, os pães são maravilhosos. E o pão sovado que você compra no supermercado, você compra ele sovado, viu, dele? No dia seguinte ele é um pão socado. Tá duro, você pode jogar na parede que você vai quebrar a parede. Se for drywall, então passa pro vizinho, né? E só para lembrar, nós teremos em novembro, né, o segundo Cará Festival do centro da cidade. Olha aí. Cará Festival, que é um festival que envolve a questão gastronômica, evidentemente, sim. Mas também cultural, com música, com outras atividades também. Festival do Cará. Teríamos aí envolvimento da nossa querida Denise Covas? Com certeza. Olha aí. Com certeza. Já vi que vou ter que trazer ela aqui. Seria um programa bacana para trazer a dona Denise com o Fernando. Imagina o Fernando trazendo aqueles pães de cará aqui para ele. Aí é o seguinte, a gente vai tomar o café fazendo o programa. Cafezinho servido, comendo pães de cará, com uma geleia, uma manteiguinha. Vai ser uma delícia. Então repita aí, Maurício. Repita de novo aí. Dia 18 de novembro, na Casa da Fronteria Azulejada, o Cará Festival, segundo Cará Festival de Santos. Já teve o primeiro final do ano passado, vai ter o segundo, que é uma maneira até de valorizar um patrimônio cultural de Santos, gastronômico de Santos, que é o pão de cará. E mandar um abraço para o Luiz, né? O Luiz que está lá, né? Em Portugal. Quando ele chegou em Portugal, ele foi nas padarias lá e ele procurava lá o pãozinho de cará. Dá-me cá um pão de cará e não achava. E os portugueses falavam, mas o que vem a ser este pão de cará? E até achava que... E lá não tem, né? O nosso Luiz Plácio. Luiz, olha aí, ó. Temos o Festival do Cará que será realizado em Santos. Virginia, depois desse bom anúncio, a gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal
tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta com a parte final do programa de hoje, né? O ponto a ponto às 9h55, passar alguns destaques aqui. Câmara Federal aprova urgência, sempre, né, urgentíssima, e avança com reforma eleitoral que afrouxa legislação. Você gosta de afrouxar a legislação? Ô, Denis, quando você fala em aprovar com urgência e avança uma reforma eleitoral, mas afrouxando a legislação pró-partidos, não vejo nada de positivo. Não tem nada de positivo. Na verdade, eles estão favorecendo quem é desonesto, quem tem ficha suja. Eles querem, ou seja, é uma péssima, uma das piores coisas que esse Congresso está produzindo, essa reforma aí. E tem que ter pressão popular, a mídia tem que divulgar para não passar esse negócio. Para esses caras tem que ter vergonha disso, né? E principalmente alguns aí que se dizem de direita, que sempre falaram que a esquerda é suja, é corrupta. Pelo amor de Deus, né? Estão passando vergonha. Não sei como é que elegem essas pessoas. Concordo plenamente. É um retrocesso violento, né? Até porque ela prevê ganhos como 30%, né? No mínimo 30% de candidatas mulheres, por exemplo, né? Numa maneira de, ao longo do tempo, a gente ir igualando mais, na verdade, a participação feminina com a participação masculina, né? E pior, dando anistia para partidos que nas últimas eleições não cumpriram. É lamentável, também acho profundamente lamentável, é um grande retrocesso como lei eleitoral. Câmara aprova também projeto que regulamenta apostas esportivas. O governo espera arrecadar a partir disso 1,6 bilhões de reais para 2024. Deles um grande cofrinho. É excelente taxar a aposta esportiva, só está errado também o texto da lei, que eu já falei aqui no programa também outras vezes, que eles querem taxar, eles querem cobrar o imposto do cara que ganha prêmio. Não, você tem que cobrar um imposto pequeno sobre todas as apostas. Sim. E não 30% do cara que ganha. Por quê? Porque o normal de jogo de qualquer jogador que aposta em jogo de azar, o normal é o cara perder mais durante a vida. 100% dos apostadores vão perder mais dinheiro do que ganhar durante a vida. E você vai taxar ainda 30% quando o cara venceu o prêmio. Ou seja, é mais eficiente você taxar 1,5%, 2% cada aposta. Acabou. Né? Aí você vai. Você vai arrecadar mais, né? Exato. Vai doer no bolso. E não vai doer 30% no bolso do coitado que ganhou o prêmio. O governo não sorteia o prêmio total, né, o bruto. Ele sorteia um valor líquido lá. Não, mas essa daí dessas apostas esportivas não ligadas ao governo. Pois não. São as privadas. Então, pelo amor de Deus, né? E aí, para arrecadar esse 1,6 bilhões em 2024, uma poupança gorda que o governo quer fazer aqui. Sim, e esse valor, ele é um valor relativamente modesto. Sim, né? sim. Se imaginarmos, né? Exatamente, é o potencial desse tipo de arrecadação.
Agora, o que tem que discutir e ter uma definição é a questão do que a gente chama de fato gerador. Então, o fato gerador, como o Denis está comentando, é o cara que ganhou, é taxar o cara que ganhou, ou taxar a empresa que ganha com isso. E aí você pega o faturamento bruto da empresa, tira o que ela está pagando de prêmio, naturalmente, e a diferença, que é muito relevante, você faz a taxação. Me parece que é 18% a proposta de alíquota para esse imposto. Olha, isso é bom de memória, o Denis também é. Nós estamos com a taxa Selic de quanto? 13,25. 13,25, né? 13,25. Executivos do Banco Itaú, BBA, né, acabaram se manifestando nas últimas horas, dizendo que a taxa Selic de 11,50 é extremamente possível no país. Eles acreditam na próxima reunião do Copom, que é a semana que vem, já uma diminuição de mais 0,75, né, pontos percentuais nessa taxa, e acredito que depois teremos mais 2 outras reuniões do Copom até o final do ano. Até o banqueiro constrangido com tanto que eles estão ganhando. Mas você tirou o que eu ia falar. Ele está pedindo, né? Você sabe que ele ficou constrangido. Ele está quase falando assim, pegando a carteira. Alguém vai perceber que está muito alto. Exato. Alguém vai notar. Foi que nem aconteceu no impeachment da Dilma, né? Que a elite falou, pelo amor de Deus, a vaca vai morrer, nós somos os parasitas, a vaca vai morrer. Foi um impeachment político, né? Por conta disso, né? Eu estou imaginando, né? O Maurício vai lá no banco, né? No banco ele tem conta, vê a Virgínia lá, pagar alguma coisa lá dele, a dona Denise, né? Aí tá lá pagando tudo, aí a moça do caixa abre o caixa. O parasita tá preocupado com a vaca. Ele fala assim, Maurício, o dono do banco mandou entregar pro senhor aqui. Aí eu falo, não, mas eu não tô fazendo saque. Não. É que é uma maneira de ajudar o nosso correntista, né, a manter a conta aqui. É assim, o parasita tá com medo que a vaca morra. Exato, que aí acaba, né? É a história do torcedor da Ponte Preta, a banana vai comer macaco, né? Não, na verdade, assim, eu faço um paralelo, né, que aqui nossos ouvintes, tem pessoal que é um pouco mais idoso, como eu sempre digo, que é jovem há mais tempo, e outros nem tanto. Em 93, nós tínhamos, na época pré-Plano Real, um negócio de conta remunerada. Né? O Denis é mais novo, não sei se ele já leu a respeito, certamente já leu a respeito. E a sensação que se tinha era exatamente essa. Né? Assim, bastasse disser o dinheiro, o overnight tomava conta da... Então, você ia dormir com um valor na tua conta, na conta corrente, e acordava com um valor superior. Então, qualquer pessoa com razoável bom senso fala, isso aqui não vai dar certo. Uma hora isso aqui vai explodir. Como explodiu. E não demorou tanto, né? Exatamente. Então, nós chegamos a muito do que está ocorrendo na Argentina hoje. Exatamente. A inflação de 12% ao mês. A comparação é boa. Então, o que agora, guardadas as devidas proporções, mas o que ocorre agora também, com essa taxa Selic, eu concordo com a brincadeira, é bem por aí mesmo, o parasita está preocupado com a vaca, né? Porque a economia, se não vendesse no geral... Vai matar a galinha dos ovos de ouro. Maurício, em 3 últimas reuniões do Copom, semana que vem, depois ser mais 2 até o final do ano, a gente vai chegar a 11,50? Eu não sei se chega a 11,50. Eu acho que na próxima tira 0,75. Você já teve o lobby do parasita, filho? Já, né? O recado já foi dado. Então, peraí, a vaca tem que ficar preocupada. A vaca tem que ficar preocupada. O parasita eu confesso, né, no caso. Mas eu acho que a próxima é 0,75 mesmo, né? Até porque pela inflação de agosto, que saiu abaixo do que se imaginava, que o mercado previa, eu acredito que é 0,75. Mas o que eu vejo mais no mercado é uma previsão de 12% para o final do ano. Né? E só um detalhe aqui para explicar a brincadeira do parasita, né? O governo ele tem por volta aí de 30 bilhões por ano aí para investir no caixa, um investimento baixíssima capacidade de investimento. A gente paga de serviço da dívida, ou seja, de juros da dívida por ano, por volta de 500 bilhões. Então, quando a gente fala de parasita, ou seja, é uma fatia muito maior do que a gente consegue, uma dezena de vezes maior aí, mais do que... A Faria Lima agradece. Né? E como... Depois de dar uma notícia como essa, deixa eu dar uma notícia boa para todos que moram aqui na cidade de Santos. A Prodesan abre concurso público na cidade. Salários que podem ultrapassar R$6.000 e oportunidades para 11 cargos. As inscrições já estão abertas. É só você entrar no site da Prefeitura e da Prodesan, você vai encontrar com as informações desses cargos e de quando será a prova e também as inscrições para você participar deste concurso. Lembrando que existe o concurso para guardas municipais. Esse é o site da Prefeitura, já está aberto e você, inclusive, pode entrar com essa situação de pleitear e ser um candidato a este concurso.
Maurício Franco, obrigado pela vinda aqui mais uma vez, sempre com opiniões esclarecedoras, né? E volte sempre para que nós possamos trazer informações para os nossos ouvintes, como a Cleide Siqueira, a Cleide que é de Cubatão. Ela mandou bom dia aqui, não tinha visto, Cleide. Ela disse, nós pequenos comerciantes, tem aqui um mercadinho aqui em Cubatão, eu fico assistindo vocês aqui, inclusive ela parabeniza pela boa música, né? Diz aí, dá algumas ideias. As ideias eu passo para a Virgínia, que ela, viu, Cleide, coloca em prática com vocês ouvintes também, né? Mas ela diz assim, a história da vaca é engraçada, né? Porque nós aqui, que temos pequenos comércios, nós estamos indo para o mesmo lugar, para o brejo. Boa. Cleide, Mas é isso mesmo. Não desanima não, Cleide. Coisas melhores virão. Mas, Maurício, sem brejo, quero que você não vá para o brejo. Nosso abraço, volte sempre. Tá bom, obrigado pelo convite, Edu. Sempre é um prazer estar com vocês aqui. Um abraço a você, ao Denis, à Virgínia, nossos ouvintes e espectadores. Deixa eu mandar um abraço aqui na Serra, aqui, né? O nosso Rogério Perim, está lá em São Bernardo com a sua empresa. Ele que tem uma empresa que trabalha com as principais locadoras de automóveis do Brasil. Ele tem uma expertise aí de mercado. Foi o CEO durante muitos anos da SADA, a maior empresa sul-americana, né, na América Latina, de transportes aí para veículos, né? Então, Rogério, vem um dia descer aqui para a Baixada Santista tomar um café. Bom dia para você, obrigado pelo carinho. Denis, obrigado pela visita aqui também, né? E nos programas que você vai, fale assim, pessoal, deixa eu falar. Só tem que cortar você tem que falar bastante, que você fala bem, fala com propriedade, e é importante. O professor sempre tem essa eloquência, né, de falar e mostrar. Eu gostei da brincadeira, a Cleide também, viu? Você falou da vaca dela, já está indo para o brejo. Mas é isso que o banqueiro está preocupado. Está preocupado com a Luísa Trajano, que é varejista, está preocupado com o dono do mercado, que é varejista, porque eles... o juro alto tira o fôlego deles. Sim. Tira o fôlego deles, tira o fôlego da população consumindo o mercado deles. Então, isso não é importante. Forte abraço a todos, obrigado pelo convite. Até a próxima. Aí. Denis Castro, professor, economista, participando da edição dessa quinta-feira do Ponto a Ponto. Eu vou virar a chavinha aqui, o programa se encerra e você continua com a gente 24 horas com boa música. Baixe aí, né, pela sua loja de aplicativo, preferência aí sua, né, Google Play ou App Store, você terá o nosso aplicativo em 10 segundos, ou acesse www.radiostarnewsantos.com e tem aí música 24 horas e música e informação. São vários blocos de informação durante toda a programação. Tem Minuto Esporte, Conexão News, tem lá Empreendedor, Momento Pet, tudo isso para você de graça. É só ligar e ouvir. Virginia, vamos embora? Vamos embora. E vem Tchau, chuva tchau. por aí, hein? Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.